Fala, meus aceleradinhos. Hoje eu estou aqui com ela, que é mãe do Pedro, Ana Cecília e João. Ela que, quem é da minha geração, vai conhecer logo de cara, né? Ela fez muito sucesso aí nas Olimpíadas, ela levou o nome de Sergipe, né, para muitos pódios e começou muito cedo, né, muito nova. E eu vou deixar ela mesmo se apresentar. Quem é ela? Fala aí. Bom dia, professora. Para mim é uma honra poder estar aqui. Primeira coisa, não quero que ela me chame de professora. A gente vai saber porque Larissa me chama de professora mais lá na frente. Bora lá. Respeito, né? Gostaria de agradecer o convite, é uma honra poder estar aqui no seu podcast, falando um pouquinho sobre a minha trajetória no esporte, falando também um pouquinho do meu interesse, né, na corrida, que é algo muito novo para mim também. Eu me chamo Larissa Maia Barata, mais conhecida aqui como Larissa Barata. Fui ex-atleta da Seleção Brasileira de Ginástica. Entrei na ginástica aos 9 anos, aqui numa escola particular em Aracaju, e me apaixonei pela modalidade, né? A ginástica rítmica, assim, eu digo que foi meu amor à primeira vista. Quando eu assisti a primeira apresentação, eu já cheguei em casa falando: mãe, eu quero fazer isso aí, eu nem sabia o que era. Então, minha mãe foi atrás na escola, perguntar se eu podia fazer o esporte, e aí eu fui vetada, porque só podia a partir da 5ª série, na época eu era a 3ª série. Então no outro ano chegou um comunicado na minha sala dizendo que ia ter uma grande seletiva. Então eu já cheguei em casa falando: mãe, eu vou. Aí minha mãe me levou, tinham mais de 100 meninas espalhadas naquele ginásio da escola, do Arquidiocesano. E aí eu sempre fui muito tímida, uma criança muito, muito tímida mesmo. Fiquei lá atrás, assim, ó, lá no fundão, só fazendo os movimentos que pediam pra fazer. E aí a professora, a responsável pela seletiva, foi até minha mãe, entregou um comunicado dizendo que eu tinha passado no teste e que eu já seria integrada à seleção de treinamento da escola. Então, assim, eu nem cheguei a passar por escolinha, na verdade, né? E você que escolheu o esporte, né? Isso. Na verdade, eu sou baiana. Minha mãe é sergipana, meu pai é baiano. Eu vim pra cá muito pequena. Pra não dizer que eu não tive outro contato com esporte, lá em Salvador eu fiz ginástica artística, que na época era ginástica olímpica, né? Só que minha mãe, quando viu a primeira apresentação e viu as meninas mais velhas fazendo mortais, aqueles prés acrobáticos assim, né, sem as mãos e tal, fora do chão, minha mãe fez não, me tirou. Então, assim, foi meu primeiro trauma, porque eu chorei horrores, que eu gostava muito de praticar. Foi quando meu pai veio morar aqui em Aracaju e eu acabei entrando na escola, no Colégio Arquidiocesano, e encontrei a ginástica. Claro que é um colégio de referência, né? Eu acho importante a gente levar isso, principalmente aqui no canal, que outras escolas também continuem incentivando, né? A gente vê muito hoje as escolas incentivando a parte do aluno estudar para alcançar o Enem, medicina e tal, e às vezes a parte também da tecnologia, né, está sendo muito forte, e às vezes a gente tem esquecido da educação física, o quanto é importante também para a saúde mental, para a qualidade de vida. Hoje eu vejo que tem muitas crianças que não têm. Exatamente, a gente como profissional da área da educação física vê o quanto isso tem atrasado, né? Inclusive, às vezes, eu conversando com o professor, a gente chegou a falar sobre, às vezes, o pai, ele entende que que o filho dele precisa estudar para medicina e esquece da parte da saúde mental, se ele está feliz, né? Ele está estudando ali só, vivendo para estudar, sábado, domingo, final de semana, e esquece que o esporte também contribui para que ele se dê bem nos estudos, né? Então, eu acho muito importante esse trabalho que o ARC fez, né, com tantos atletas que hoje a gente conhece. Inclusive, essa semana eu fiz entrevista com o Boni, ele foi um atleta de lá, Celso também foi um atleta de lá. Então, a gente vê que eles conseguiram levar, né, a prática da atividade física e incentivar tantas pessoas, né, nessa prática, que hoje servem de inspiração para tanta gente, né? E, Lari, como é que naquela época, né, a gente sabe que você ainda era uma criança, né? Como é que foi para você iniciar no esporte? Como é que foi essa cobrança, né, para você
pelo que você falou, foi um esporte que você escolheu, né? Então, com certeza era um esporte que lhe satisfazia. Mas a gente sabe que quando a gente começa, existe uma cobrança, né? Para que a pessoa tenha uma disciplina. E você, como criança, como é que foi, né, essa cobrança antes mesmo de você chegar ao pódio, né? Como é que foi para você? Então, assim, como você mesmo falou, né? Eu escolhi a ginástica rítmica, não foi uma coisa que foi imposta pelos meus pais. Então, graças a Deus, eu sempre tive uma família que me apoiou muito nas minhas escolhas. Assim, quando eu escolhi a ginástica, os meus pais me apoiaram e me incentivaram a entrar e a continuar ali o treinamento. Eu falo que a minha carreira dentro do esporte, especificamente na ginástica, foi uma carreira assim, tipo um cometa, porque assim, tudo foi muito rápido. Eu entrei aos 9 anos. No primeiro ano que eu entrei na ginástica, lá do treinamento da escola, eu já fui campeã sergipana. No ano seguinte, eu já fui competir no campeonato brasileiro, eu já fui vice-campeã brasileira. E aí a minha técnica viu que, opa, ali tem um talento a ser trabalhado. Será que eu tenho bagagem suficiente para fazer com que ela cresça enquanto atleta? Daí ela saiu em busca de cursos fora, né? Então a gente conheceu uma técnica búlgara que estava indo fazer um curso em Recife e minha técnica na época, não, vamos Larissa, a gente vai para esse curso. Fomos pro curso, a técnica búlgara se apaixonou por mim assim, nossa, muito linda, olha que olhos expressivos, tem que ir pra Bulgária. E a minha técnica fez, então tá bom, então eu vou levar 8 meninas pra Bulgária. E nisso a técnica búlgara não acreditou que ela iria pra Bulgária com 8 crianças. E minha técnica foi pra Bulgária com 8 crianças, inclusive passou 15 dias, ela voltou com 6 meninas. E ficou eu e uma menina que era mais velha que eu, Renata. E a gente ficou aí um mês na Bulgária treinando. Quando eu retornei, que eu fui competir o Campeonato Brasileiro daquele ano, eu já me consagrei campeã brasileira. E aí, a partir daquele momento, aos 12 anos, né, a minha vida mudou completamente. Eu não tinha, como é que eu posso dizer? Eu não tinha... não tinha noção e nem perspectiva de nada. Na verdade, eu escolhi o esporte, achei muito bonito. Gostava de treinar, gostava de me dedicar. E eu fui indo, na verdade, assim, né? Foram acontecendo as coisas e eu fui indo pelo caminho. Mas foi tudo muito rápido. Então, nessa caminhada, eu fui 6 vezes campeã brasileira consecutivas, né? Que a gente sabe que é muito difícil no esporte, porque é aquele negócio, ganhar, todo mundo pode ganhar. Mas o difícil é você conseguir se manter a cada ano. E naquela época a gente vai surgindo, né? Exatamente. E a gente não vivia essa época que hoje a gente tem de internet, não tinha nada disso. Tudo era fita cassete que vinha, né? E a gente estudava as nossas concorrentes dessa forma, se desse para estudar, né? Elas. Então, as coisas foram acontecendo muito rápido, então eu fui para campeonatos sul-americanos, fui tendo resultados. Com muita dificuldade, a gente ia para fora do país, em torneios na Europa. Hoje é Copas do Mundo, mas na minha época era um Grand Prix, né? Então, sempre foi muito difícil, mas a gente ia conseguindo com muita luta. Então é isso, foi assim, eu falo que foi uma carreira cometa, porque aconteceu tudo muito rápido e aos 17 anos eu já estava numa Olimpíada, né? E ao mesmo tempo eu só fui começar a realmente sentir essa pressão quando eu fui ganhando os brasileiros. E aí eu saía na rua e as pessoas me paravam para tirar foto e eu me via ali com 13, 14 anos, assim, meu Deus, mas por quê? Por que eu tô tirando foto com pessoas assim que eu não conheço? Eu não me considerava uma pessoa tão importante assim pra estar, né, daquele jeito. Pedindo autógrafo e eu, ai meu Deus do céu, o que é que eu vou escrever? Né? Tinha essas coisas assim, eu parava pra comer alguma coisa, tinha gente que parava assim do meu lado e falava assim, você não pode comer isso. Aí eu olhava, ficava olhando, tipo, eu conheço essa pessoa de algum lugar? Não, eu nunca vi essa pessoa na minha vida. Aí eu ficava com vergonha, porque eu era muito tímida.
E aí eu acabava que nem comprava. Eu afastava assim, eu fazia, quero mais não. Então, assim, tinha essa cobrança mesmo, só que era uma época completamente diferente, eu não tinha noção. Sim, então, eu fui absorvendo essas coisas e fui vivendo, né? Ô, Lari, como foi pra você morar fora do Brasil, né? Porque você falou que foi estagiar. E aí você passou lá alguns meses, né? E como é que foi nessa mudança? Lá você foi acompanhada por outras técnicas, né? Como é que foi para você a alimentação, comunicação? Como é que funcionava isso? A ginástica me proporcionou muitas viagens, conhecer países diferentes, culturas diferentes, né? E muito jovem. Então, assim, era bastante difícil, porque eu, especificamente, sempre treinava na Bulgária, que é uma das referências até hoje na ginástica rítmica. E era alimentação, eu sempre fui meio enjoadinha pra alimentação, sabe? E lá tinha, meu Deus do céu, um iogurte natural com pepino. Nossa. Com pepino dentro. E aí vinha como sobremesa isso. Daí aí eu olhava aquilo ali e fazia, eu não vou comer isso. Aí minha técnica fazia, você vai comer. Eu fazia, não, eu não vou comer isso. Você vai experimentar. É falta de educação você não experimentar. Aí eu ia lá e comia assim a pulso, engolindo. Mas é isso, hoje fazendo uma retrospectiva, né? Eu agradeço muito ao esporte por ter viajado por tantos lugares, né? Eu pude conhecer a Rússia, a Ucrânia, a Grécia na Olimpíada, né? Porque eu ainda dei a sorte de ir na Olimpíada onde tudo começou, né? Então, assim, tem um significado muito especial para mim. Sempre foi difícil essa questão, né, de alimentação fora, mas a gente tira de letra. A gente tá aí para experimentar as coisas e seguir. Do mais difícil, o que pra você, assim, você teve mais dificuldade? Não sei se essa cobrança, né, como é que foi pra você? Eu já conversei com você antes e a gente sabe que você passou por momentos pós-atleta, né, que lhe reconectaram a Larissa, né, a Larissa quem você é. Você acha que, tipo, essa cobrança das pessoas, você falou aí agora que ia comer alguma coisa e você não pode comer, aí você acha que essa cobrança, como é que você lidava com essa cobrança e como é que você lida hoje com essa cobrança, né? Porque a gente ainda lhe vê como uma referência de atleta pela sua disciplina, mas muita gente não sabe, né, o que é que você precisou abdicar, como é que você... a relação com essa cobrança, com sua técnica, porque a gente sabe que para ser um atleta de ginástica, você precisa estar com o corpo em forma e você ainda era muito nova, né? Você precisa ser disciplinada, você precisa ter seus horários de treino, né? Não pode falhar porque você representava a sua cidade. Com certeza existia muita cobrança por trás disso e aí muita gente não sabe. Muita gente hoje tem filhos, né, que praticam esporte. Eu acho muito interessante que as pessoas saibam como é que funciona, né, por trás de todo o glamour que a gente vê na televisão, né. Como é que a gente sabe que a vida de um atleta é uma vida de sacrifícios. A gente precisa todo dia fazer escolhas, né? A gente, como é que eu posso dizer? Eu treinava de 8 a 10 horas por dia. Então eu treinava de segunda a sábado. Não saía com as minhas amigas. Então, eu treinava pela manhã, né? Até 12:30 mais ou menos. Almoçava com o cônego lá no apartamento que ele tinha dentro da escola. E junto com Zélia. E depois eu ia pra aula à tarde. Saía 5:30 da tarde, voltava pro ginásio. E aí eu completava o meu treinamento até 10:30 da noite. Eu tinha que completar o objetivo do dia, né? Então, assim, não tinha hora para começar, mas não tinha hora para terminar. Então, a gente sabe que as pessoas muitas vezes veem os atletas chegando sorrindo com o troféu, com as medalhas, com as conquistas, mas por trás disso vem muita abdicação, muita dedicação, muito choro. Eu chorava muito todos os dias, era muito cansaço, mas todo dia eu escolhia aquilo. Então, assim, meu pai me perguntava, você quer parar de fazer? Eu fazia, não, eu não quero. Então, todo dia eu tava lá treinando. A gente sabe que é muito difícil, a gente encontra muitas dificuldades.
patrocínio. Muitas vezes a gente ficava sem saber se eu ia pro campeonato. Chegava na sexta-feira, falava, venha pegar aqui a passagem, você viaja 2 da tarde. Isso já era meio-dia, eu tinha que estar com tudo pronto para viajar. Então, assim, tem as cobranças também das pessoas externas, a nossa cobrança interna, que eu acho que, assim, pesa muito também, porque a gente não quer... como é que eu posso dizer? Tanto, quer dar o melhor, a gente quer dar o nosso melhor e a gente não quer decepcionar, né? Tantas pessoas que chegam pra você e falavam, nossa, você é nosso orgulho. Nossa, eu torço tanto por você. A gente fica aqui, ó, só esperando você voltar da viagem. Então, assim, é uma pressão, mas ao mesmo tempo você fica, poxa, eu preciso dar o meu melhor para as pessoas ficarem felizes, né? De estarem ali olhando para mim, torcendo e tal. Sempre foi muito desgastante, assim, mas como eu falei, sempre foi uma escolha minha, né? E teve uma fase que foi a mais difícil para mim, que foi quando eu fui pro Pan-Americano em Santo Domingo em 2003. E eu fui para esse Pan-Americano como a favorita a ganhar o campeonato, e assim eu teria a minha vaga para ir pelo individual para a Olimpíada de Atenas. Já foi com essa responsabilidade? Já fui com essa responsabilidade. E quando eu cheguei lá, logo no segundo dia eu peguei papeira. Nossa. Então eu fiquei sem treinar, fiquei muito debilitada, ia para o hospital e tudo mais, assim. E foi uma competição que eu não consegui trazer resultados. Eu acabei em 4º lugar. E quando eu cheguei em Aracaju, isso eu nunca esqueci, que eu não queria descer do avião, porque eu ficava me perguntando, e eu vou falar o quê para as pessoas? As pessoas sempre estavam acostumadas a me ver descendo do avião com títulos, com troféus, com medalhas, sabe? Com carro de bombeiro me esperando para poder desfilar pela cidade e tal. Naquele momento eu entrei em desespero e eu não queria descer do avião. E aí, com muita calma, minha técnica foi, né? Não, vamos, a gente tem que descer do avião, Larissa, você precisa descer do avião. E aí a gente foi, e eu vi também enfrentando seus medos, enfrentando meus medos, mas assim, a gente sabe que não é uma vida fácil, né, que é uma vida de dedicação pura. É uma coisa assim que eu vejo muito no esporte até hoje, né, eu acho que por isso a importância da psicologia esportiva. Eu não sei se naquela época a gente tinha esse privilégio de ter um acompanhamento psicológico. Eu, como atleta, também eu observo muitos atletas que às vezes ganham muitos pódios e eles já vão para a corrida, por exemplo, sendo cobrados para uma prova, sendo cobrados, né? E a importância do acompanhamento psicológico é exatamente por isso, né? Porque às vezes as pessoas não cobram, isso eu aprendi, né, a duras penas, às vezes as pessoas não lhe cobram porque elas querem só que você ganhe ou porque elas estão dando uma energia negativa, ou porque só pelo fato de cobrar, às vezes é só pelo ser uma referência para elas, né? Então, não que a gente tenha a obrigação de ganhar, né? Mas eu acredito que por ser referência, isso faz com que a gente se autocobre, né? E entender que isso é nosso, é uma autocobrança, não é uma cobrança das outras pessoas, faz com que a gente vire a chave, né? De que vai ter dias que não vai ser tão legal, que a gente vai perder e que tá tudo bem. E eu sei que anteriormente a gente não tinha isso, né? Eu acho que você não teve, né? Não, por isso que eu falo que assim, que eu fui uma cobaia. Na verdade, as coisas foram acontecendo e a gente foi seguindo um fluxo, né? Mas eu não tinha acompanhamento médico, aconteceu, eu tenho frouxidão ligamentar, então eu já torci o meu pé 7 vezes, o meu ombro já saiu do lugar 3 vezes, então eu já tive inflamações na coluna, porque a ginástica é um esporte de muita elasticidade, né? A gente precisa sempre manter uma magreza fora do peso normal para poder não ter tantas lesões, então acaba que naquela época falava, faça isso, você acaba fazendo, né? As loucuras assim para manter o corpo ideal pro esporte, mas naquela época eu não tinha nenhum auxílio de nada. Então, quando acontecia uma inflamação, eu não aguentava fazer nada com a minha coluna, ou tinha algum problema um pouco que me impedia de treinar, a gente ia para um médico, Peninha, ortopedista, e ele me atendia. Me passou para uma clínica de fisioterapia, que depois a gente foi tendo
amizade com o pessoal e aí meio que me patrocinaram nisso. Mas assim, esse cuidado, por exemplo, que hoje a Confederação Brasileira de Ginástica tem essa estrutura toda, né? De psicólogos eu nunca tive. Então, assim, de psicólogos, de médicos, ginecologistas, né? As meninas hoje têm todo um acompanhamento, preparador físico, uma pessoa responsável pelas estatísticas do treinamento. Então, assim, hoje tudo evoluiu, mas para evoluir precisou a gente, né, lá atrás passar por essas coisas mesmo, para que hoje as meninas estejam mais de boa, né, no processo. É por isso que muita gente acha que existe um biotipo padrão para cada esporte e não acontece, né? Às vezes era o retrocesso da mentalidade que existia, né, com os técnicos. Até a falta de artigos que falassem sobre isso, né, que mostrassem aos treinadores, enfim, a importância. Você vê que hoje Daiane tem um corpo totalmente diferente. Exatamente, a importância do trabalho mental. Eu parei muito jovem, então assim, eu parei aos 18 anos porque eu já estava saturada. Muito saturada com tantos treinamentos, tantas horas e eu não ter momento de viver uma vida de uma adolescente, né? Então eu parei aos 18 anos, depois aos 20 tentei retornar à ginástica e quando eu parei aos 18 anos eu tive depressão. Eu entrei em depressão porque imagina assim, eu treinava 10 horas por dia e do nada eu resolvi parar, né? E eu me vi em casa. E agora, o que eu vou fazer? Que eu não sei mais o que eu vou fazer. Se eu treinei tanto a vida inteira, eu só sei fazer ginástica. O que eu vou fazer agora, né? Então, assim, eu entrei em depressão, tive síndrome de pânico. Como eu não tive acompanhamento e também naquela época não se conhecia sobre esses assuntos, então, assim, eu fui levando esse sofrimento, porque foi um sofrimento muito grande pra mim. Entrei na universidade, ainda tem isso, né? A gente mora num país que não investe tanto no esporte, então quando a gente chega na maioridade, a gente se vê também naquela situação de que, olha, o esporte não me sustenta, eu preciso entrar na universidade, eu preciso trabalhar, entendeu? E aí você acaba parando também por conta disso. Eu sempre paguei minha universidade, então eu tive que trabalhar aos 18 anos, quer dizer, já posso me considerar uma trabalhadora desde os 11 anos, né? Eu treinava 10 horas por dia, mas aos 18 anos eu parei de treinar por várias questões. E aí entrei na universidade, comecei a fazer educação física, passei por toda essa dificuldade. Aos 20 anos tentei voltar a treinar, mas sem sucesso nenhum. Em 2009 fui para um campeonato brasileiro, onde eu consegui a medalha de prata na bola, quer dizer, eu não estava mais parando e não estava mais no meu auge. Então assim, o talento, quando tem na pessoa, é da pessoa mesmo, porque eu não estava treinando, me dedicando para chegar no brasileiro. Eu fui pro brasileiro para me divertir, para fazer o que eu amava, porque eu nunca consegui encontrar nenhuma outra atividade que preenchesse, sabe, aquele vazio que a ginástica me deixou. E aí eu consegui a medalha de prata. Fui chamada de novo para integrar a seleção brasileira de conjunto que ia vir para aqui para Aracaju, né? Então isso aconteceu em 2010. Foi quando em 2010 eu resolvi realmente parar, né? No final desse ciclo, a ginástica rítmica. E aí me dedicar à parte profissional e à parte da minha vida particular mesmo, assim, sabe? Mas são decisões muito difíceis. A ginástica sempre me fez muita falta, sabe? Me faz até hoje. E aí foi mais ou menos assim que eu caí esse ano na corrida, que era que é um esporte assim que eu nunca me imaginei fazendo, porque eu sempre achei bonito por trabalhar assim na corrida aqui de Aracaju. Eu via os atletas correndo e falava, nossa, que lindo. Mas não é pra mim, isso aí não é pra mim, porque eu não gosto de correr. E esse ano eu me possibilitei conhecer, assim, me deu essa oportunidade de conhecer uma nova modalidade, enfrentar os meus medos também, né, de estar experimentando o novo. E acabei me gostando demais. Sobre o incentivo, né, do governo, realmente a gente não tem muito incentivo. Eu acho que é por isso que atualmente a gente observa que muitos atletas têm deixado, né, de ser atletas profissionais para serem atletas amadores. Eu acho que especialmente para nós mulheres é difícil, né, porque
a gente ainda tem sonho de construir família, ser mãe, né? E aí é quando a gente precisa abdicar de algumas coisas e construir, né? E aí é quando eu observo isso também em vários esportes, né? Muita gente desistindo do sonho de ser atleta, desistindo de ser um atleta profissional para ser um atleta amador, justamente porque precisa buscar, né, uma profissão, ter um conhecimento para poder se manter também na velhice, porque a gente sabe que a vida do atleta às vezes é muito curta, né? Às vezes ele explode e aí tem que aproveitar ao máximo e acaba e pronto, e é esquecido. E eu acredito muito que precisa que a gente incentive mais, né, esses atletas e busque, né, valorizar os atletas que trouxeram tantos resultados, né, pra gente inteiramente. Você hoje é mãe, né, profissional da área de educação física. Eu acho que a educação física foi né, você estava já no caminho, né, e queria incentivar. Como é que foi nessa escolha e como é que foi para você ser mãe? Eu não lembro que momento foi que Larissa foi mãe, de repente ela já é mãe de 3, eu já conheci Larissa é a primeira atleta, de repente já mudou Larissa mãe de 3, como é que foi que isso aconteceu? Isso é muito engraçado, porque hoje eu saio na rua e o pessoal me para e pergunta se eu ainda estou competindo, né? E eu falo, não, gente, eu não tenho mais idade para isso, eu já tenho 37 anos, já tenho 3 filhos. Não, 3 filhos, parece até que o tempo parou, né? O tempo parou, mas eu cresci, casei, né? Tive meus filhos, me separei. Então, assim. A fórmula aí do forró. Não, assim, eu devo muito ao esporte, né? Porque a gente sabe que toda essa construção muscular que eu tive desde a minha infância realmente me ajudou muito nos meus pós de gestações, assim. E tem a parte genética também, que minha mãe sempre foi assim. Minha mãe teve 4 filhas e ela sempre me dizia assim, quando ela saía do hospital, ela saía com menos barriga do que ela já tinha antes. Então, assim, tem a genética também, né? Em relação aos meus filhos, a gente sabe, né, o quanto que o esporte, para mim, ele é um complemento da educação deles. Então, assim, claro que eu não obrigo eles a serem grandes atletas, né, a terem, serem atletas de alta performance. Não, o esporte é regra lá em casa. Eles precisam escolher mas na minha cabeça, como uma complementação da educação que eu dou para eles dentro de casa. E caso eles forem se identificando e querendo realmente mais, eu tô aqui sempre para apoiar eles, chegar junto, né? Então, assim, o meu filho mais velho faz futsal, é jogador de futsal, faz futebol também. O meu filho do meio, João, ele fazia karatê, é goleiro de futsal também e faz futebol e futsal. Na verdade, eu acho que ele se espelhou muito no irmão, sabe? E ele é muito bom como goleiro, fazendo aqui a propaganda dele também. E a minha filha, né, que tem 5 anos, que escolheu a ginástica. Espelhada na mãe. Então, eu não sei até que ponto, porque assim, eu nunca cheguei para os meus filhos e mostrei os meus vídeos ou falei da minha trajetória enquanto atleta. Na verdade, eu nunca fiz isso. Porque eles ainda são crianças, estão quantos anos? O mais velho tem 11, o do meio tem 9 e Cecília tem 5. Sim. Então, assim, eles sempre passaram pelos meus troféus, minhas medalhas. Eu acho que para eles era uma coisa tão natural ver aquilo ali que eles nunca perguntaram, mãe, o que é isso aqui, sabe? Eles iam passando, despercebidos. Só foram começar a me perguntar mesmo quando a gente saía para algum lugar e alguém falava assim, nossa, Larissa, quanto tempo, torci muito por você e tal. Aí eles me olhavam de canto, de olho, e falavam, mãe, por que aquela pessoa ali parou e falou isso, né? E aí eu comecei a explicar, olha, porque a mamãe foi atleta há muitos anos atrás, trouxe muitos resultados, então as pessoas lembram de mim daquela época. Mas assim, eu nunca fiquei mostrando. E todos eles, graças a Deus, né, sempre tiveram predisposição ao esporte, né? Então não foi uma coisa assim... Também pela mãe, que era profissional de educação física, a gente sabe, né, Lari, da importância da atividade física, principalmente na infância, né? Existe a psicomotricidade, que é importante que as pessoas conheçam, né, e apliquem para que
até a criança ela se desenvolva melhor, né? Ela consiga interagir melhor, né? E tenha uma vida adulta, né? Legal e com coordenação motora e conseguindo fazer as coisas no dia a dia. Enfim, a gente sabe o quanto que a educação física é importante para o desenvolvimento da criança, né? E aí, consequentemente, o resto da sua vida. Ô, Lari, e aí, ginástica, sua menina, você que treina, eu acho que todo mundo querem saber como é que funciona, né? O treinamento dela. Na verdade, eu não queria que ela fizesse ginástica. É até assim, como é que eu posso dizer? Meu Deus do céu. Contraditório, né? Um pouco contraditório. Quando ela falou, ela tinha 4 anos quando ela olhou pra mim e falou assim: mamãe, eu quero fazer ginástica. E aí eu, tem certeza? Quer balé? Karatê? Karatê também feito cabelo, pode fazer maquiagem. Ela, não, eu quero fazer ginástica. E aí ela começou a fazer aula comigo na escola onde ela estudava, onde eu ensino. Só que, tipo, eu ia corrigir, ela chorava. Eu elogiava a coleguinha, ela chorava. Então eu fui compreendendo que, assim, não ia fazer bem pra mim e também não ia fazer bem pra ela esse contato. Porque, assim, ela é muito pequena pra entender que ali eu era professora e não a mãe dela. E a mãe eu iria ser quando eu saísse da sala de aula. Então, assim, ela descia chorando e me perguntava: por que Cecília só desce chorando? Porque eu não posso falar nada, não posso corrigir, não posso falar que ela se agarrava nas minhas pernas. Porque eu digo por experiência própria, né? Celso também é meu treinador, né? E pra gente encontrar esse equilíbrio, eu já adulta, né? Pra encontrar esse equilíbrio de entender e separar, né? Que aí exige treinador e em certo momento ele é meu marido, né? É muito difícil, eu acredito que a criança ainda seja pior. E a gente sabe que, assim, o futuro, se ela realmente quiser ser atleta, vai piorar mais ainda essa relação. Porque quer queira tem cobranças, entendeu? Quer queira não tem as cobranças. E aí eu me conhecendo do jeito que eu me conheço, eu iria cobrar no ginásio, na volta pra casa, dentro de casa, sabe? Não ia ser uma coisa muito saudável. Então eu optei colocar ela para fazer a ginástica com uma pessoa muito próxima, que eu já trabalhei, que eu conheço o trabalho dela, né, que é Iracema Alves. E aí coloquei ela para fazer ginástica lá e eu poder fazer o meu papel de mãe, poder sentar na arquibancada, poder torcer pela minha filha, vibrar pelas conquistas delas, ajudar ela nos momentos que essas conquistas não vierem, né, porque a gente sabe que a gente pode ter, mas a gente pode não ter também. E é isso, fazer o meu papel de mãe com ela. É isso que eu quero. Eu não quero ser técnica dela. Lari, você trouxe aqui algumas de suas premiações. Qual aqui é a mais importante para você, para a galera conhecer? Bom, aqui eu trouxe o meu certificado da Olimpíada, né? Nós ainda somos o grupo que conseguimos chegar a uma final olímpica, ir para a final em 6º lugar, mas infelizmente na final a gente cometeu um erro e a gente acabou em 8º lugar. Mas esse grupo da Olimpíada de Atenas foi o último grupo que conseguiu esse feito de ir para a final olímpica, né? Então, assim, agora esse ano as meninas estão indo para a Olimpíada agora na França com a expectativa de medalha. Isso é muito legal, porque depois de 20 anos, né? Depois de 20 anos que o nosso grupo conseguiu esse lugar que na época foi histórico, né, para o nosso país, porque essa modalidade, a ginástica rítmica, no Brasil não era tão forte, né? Então, assim, a gente sempre buscou fazer treinamentos fora para tentar chegar lá. E agora, esse ano, a gente está aí concorrendo à medalha na Olimpíada, então isso é muito gratificante. Aqui o certificado. Esse troféu aqui foi o Prêmio Brasil Olímpico de 2002, quando eu fui escolhida pelo COB como a melhor atleta daquele ano, né, na ginástica rítmica. Então eu tenho muito orgulho desse troféu, porque poucos atletas também conseguem ganhar
enfim, né, do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro, e isso marcou muito a minha história. Esse troféu aqui é da Copa Quatro Continentes, que foi a última vez que teve esse campeonato. É um campeonato que envolvia as Américas, na verdade todos os continentes menos a Europa. E eu fui campeã geral, fui campeã por equipe, campeã em todos os aparelhos que eu competi. Então eu fui campeã na massa, na bola, no arco e na fita. Então essa competição tem também uma memória muito especial, porque foi quando a FIG, a Federação Internacional de Ginástica, colocou no seu site que surgia uma estrela da ginástica no Brasil. E aí eles se referiam a mim como uma jovem promessa na ginástica mundial. Então, assim, esse campeonato para mim ficou muito marcado por conta disso. Eu tenho muito carinho e eu sou apaixonada tanto pelas medalhas como meu troféu. Meu troféu, coitadinho, né? Tá acabado por causa do tempo, né? Porque era feito de papelão e aí eu tô até correndo atrás de alguém que consiga fazer essa restauração. Aqui é o PIN, né, que os atletas que vão para as Olimpíadas ganham, tem até o númerozinho e tal. Então, eu guardo com muito carinho. E as outras medalhas foram medalhas também muito importantes. Acho que todos os campeonatos são importantes. A gente passa... Todos carregam história. E a gente passa por processos diferentes até chegar naquele campeonato, né? Então, assim, a gente encontra dificuldades diferentes. É engraçado que antes de qualquer competição sempre aconteceu alguma coisa comigo. Ou era febre de 40 graus, era conjuntivite, era inflamação, era toção, era tudo. Mas eu tava lá treinando e eu ia pra competição, entrava na quadra e fazia o meu melhor. E graças a Deus dava resultado. Você falou aí que teve um momento que você passou por uma depressão e por uma crise de pânico. Como é que você saiu dessa, né? Como é que você se percebeu dessa forma, né? Se foi fruto dessa cobrança ou se foi pelo fato de você parar no esporte, como é que foi que isso aconteceu? Hoje eu entendo que foi um misto de coisas, né? Na verdade, algumas decepções com algumas pessoas. Essa questão de parar, uma rotina de treinamento muito intensa que eu tinha e do nada ficar sem praticar e quer queira ou quer não, nosso corpo ele é perfeito e ele continuava mandando todas essas reações que eu tinha ainda de treinamento para o meu corpo. Então, o meu corpo dava muitos sinais assim, sabe, de taquicardia, eu sentia muita taquicardia nessa parada e isso me fez ter a síndrome de pânico, né, que é aquele medo de morrer. Eu tinha muito medo de morrer, então eu não dormia, enfim, eu não conseguia ter ânimo pra fazer nada, então... Foi aí que você descobriu a corrida ou você fez outras atividades? Não, isso aí eu tinha 18 anos, então assim, como eu saí disso, minha família, né, os meus pais... identificaram rápido. Meu pai sempre se interessou muito por essa parte de meditação, então ele fazia muito meditação comigo, a questão da respiração. E aí também, aos poucos, a vida foi me levando, sabe, para outros rumos e eu fui conseguindo sair disso tranquila. A segunda vez que eu tive síndrome de pânico foi logo quando eu tive meu primeiro filho, quando ele tinha 9 meses. E aí sim eu fui atrás de especialistas para entender o que estava acontecendo comigo, porque até então... Quais são os sintomas? Eu não entendia. Eu sentia como se fosse uma sensação de infarto mesmo, de derrame, dormência no braço. E aí vem toda uma... Isso, mas começa com ansiedade, né? Você tem uma ansiedade aflorada e esse não controle, esse não trabalho psicológico pode lhe levar a ter uma síndrome de pânico. E eu cheguei nesse nível, assim, eu parei 3 anos da minha vida, parei de trabalhar, não conseguia dirigir carro, não conseguia entrar num barzinho, ir a um shopping, eu sempre achava que eu ia morrer, enfim. E aí eu fui realmente atrás de especialistas, fui me cuidando, fui olhando mais pra mim.
mesmo ainda sem me encontrar de novo em nenhum esporte, em nenhuma atividade física, mas eu fui lidando com isso de uma forma tranquila e orientada. Talvez né? o importante E aí o ano eu faço passado, meditação e eu acho muito importante, né, até pra gente se encontrar com a gente mesmo. Eu sou muito agitada. Entender, né? Principalmente quem agitada, eu também sou muito agitada. Então eu não tenho Por muita isso que eu falo paciência da pra galera. meditação. Por isso que eu falo da galera do aceleradinho, né? Porque a gente vive numa vida muito agitada, né? Pra encaixar os treinos, como eu estava conversando com você aqui antes do nosso café, pra gente conseguir encaixar os treinos na nossa rotina, parece fácil quando a gente vê nessa era digital, a gente vê 1% do que acontece lá no Instagram e a gente acaba achando que é fácil, né? Principalmente para quem é da área da educação física, conseguir treinar, conseguir fazer um treino de musculação, conseguir dar conta de filho, conseguir dar conta de casa, esposa, marido, estudar, se manter ativa também, se cuidar, né? Ter o autocuidado. E não é assim que funciona, né? A gente realmente vive numa vida totalmente acelerada, porque existe uma cobrança, né? Tanto externa, né, da sociedade, quanto interna, pessoal. A gente tem nossas metas a serem atingidas, né, pessoais, e a gente sabe que existe essa cobrança, né? Então, eu acho que é importante que as pessoas entendam, né, e se reconectem consigo mesmo em algum momento. E assim surgiu o café. Precisa achar um tempo para nos cuidarmos. Exatamente. Entendeu? E realmente foi isso que me fez me apaixonar pela corrida. Em dezembro, com um casal, né, que eu conheci num jantar, eu falando que eu nunca, já estava há 11 anos sem praticar nada e que eu sentia essa necessidade de me mexer, de fazer alguma atividade. Já tinha feito várias e nenhuma eu me encontrei. E aí, por que você não taxa a corrida? Corrida? Não, gente, corrida não, eu odeio correr. Aquele negócio de correr, vou pra onde correndo, né? Não dá pra mim, mas, claro, experimente. Eu fiz, então tá bom. Vocês indicam alguém? Aí me indicaram uma assessoria, entrei nessa assessoria e comecei todo o processo morrendo. Gente, eu morria. Eu chegava em casa todo dia falando, mãe, esse negócio não é pra mim, não, eu não consigo fazer nada. Mas todo dia atleta, né, tava ali nos dias, até tinha dias que eu fazia assim, sabe, que não era pra fazer, eu fazia escondido, porque o meu corpo ia pedindo mais. E aí depois eu fui pra assessoria de Celso, né? E realmente lá eu me encontrei assim, sabe, na assessoria de vocês. Pelo profissionalismo de vocês. Eu acho que o meu jeito também é muito parecido com o de vocês. Eu sou uma pessoa muito objetiva, eu gosto de chegar num lugar, fazer ir embora. Sabe? Eu não gosto de muito auê, nem nada disso. E lá eu encontrei isso, tipo, pessoas que me acolheram muito bem. Eu me senti rápido, como se eu estivesse em casa, a verdade é essa. Fiz amizades muito rápido, que pra mim eu tenho bastante dificuldade com isso. E aí, é isso, eu tô aí firme e forte, né, professora? Professora aí, tá isso, né? Um segredo. Né, professora? Pra mim é um privilégio hoje ser treinadora de Larissa, viu? Que é uma atleta disciplinada, é ótimo treinador. Mas saiba que você também é inspiração. Voltou agora da maratona também com resultado maravilhoso, conquistando seu espaço. E aí eu vou vendo também, conhecendo a sua história, né? Que não era atleta e resolveu ser atleta e tá conseguindo, sabe? Caminhar no esporte e ter seus objetivos conquistados. Isso pra mim é muito legal, porque aos 37 anos, né, eu posso olhar pra uma pessoa adulta também e falar, poxa, olha ela aí, conquistando, sabe, os objetivos dela, e por que eu também não posso, né?
mesmo que eu tenha entrado na corrida sem esse propósito, mas assim, eu me reencontrei com o meu eu atleta, na verdade, e eu fico querendo, claro, me superar, fazer o meu melhor, melhorar, evoluir, né, na corrida. Às vezes, eu falei pra você que eu fui assistir o triatlo, e aí eu falei, nossa, triatlo também deve ser legal, né? Deve ser legal, mas bate aquele medinho e tal. Uma triatleta. Não sei, gente. Como é que você faz pra dar conta disso tudo aí? Sem ter visto que você é mãe, né? Sim. Tem toda a rotina dos seus A filhos. gente se vira nos 30, mas eu tenho, graças a Deus, uma rede de apoio muito grande, que são os meus pais. Então, assim, pra eu acordar de madrugada e treinar, eu tenho minha sobrinha de 18 anos que me ajuda muito, eu tenho a minha mãe, que, assim, eu não tenho que... Assim, minha mãe é um anjo na minha vida, porque ela sempre esteve do meu lado. Me emociona falar, porque a minha mãe nunca soltou a minha mão, meu pai nunca soltou a minha mão, mas especialmente minha mãe, porque quando eu fazia ginástica, ela ficava sentadinha no banco, às 10 horas que eu treinava, ela ficava lá me esperando, sabe? Então, assim, é minha companheira de vida, é aquela que tá do meu lado, nas coisas boas e nas não tão boas, assim. Então, eu tenho muita ajuda dela. Meu pai também me ajuda na logística, né, com os meninos, mas eu faço questão de participar da vida deles. Eu vou para os campeonatos de futsal, eu vou para os campeonatos de futebol, eu vou para as apresentações deles nas escolas. E é isso, a gente, como mulher, a gente sabe que a nossa vida é muito, né, agitada, mas a gente dá conta de tudo e é isso. Lara, eu queria que você deixasse uma mensagem para finalizar, uma mensagem para as pessoas que lhe seguem, que lhe acompanham, que se espelham em você, né? Eu sei que tem muitas atletas iniciantes, principalmente na ginástica, que elas buscam referência, né? E com certeza você é uma referência para elas e para tanta gente, né? Para tanta gente que conhece sua história, né? Eu particularmente já conheci a sua história. E o que é que você tem a dizer para essas pessoas que estão começando agora, que querem praticar um esporte? Eu quero dizer que nada na vida é impossível. Nada, nada, nada. Quando eu faço uma retrospectiva e lembro que eu saí do menor estado do país, né? Consegui concretizar o meu sonho, que foi chegar numa Olimpíada, que a gente sabe que é o maior evento do nosso planeta, né, esportivo. Que hoje, aos 37 anos, eu me reencontrei em um novo esporte que eu também não esperava. Então, assim, nada na vida é impossível. Na verdade, a gente precisa querer muito, a gente precisa se dedicar, a gente precisa se doar, né, de corpo e alma mesmo e viver aquela história da melhor forma possível. Então é isso, nada na vida é impossível. E a gente consegue conquistar tudo que a gente quer e que a gente coloque como objetivo. É isso. Participação, certo? Eu queria agradecer a Estradinha do Luzia, a Cacau Show aqui da Estradinha do Luzia. A gente está aqui degustando um café maravilhoso. A gente vai ficar por aqui para terminar de degustar. Queria agradecer a minha assessoria de Lari CF Assessoria. Queria agradecer minha amiga Lê Barros, que está aí por detrás das câmeras, né, correndo. E é isso, a gente fica por aqui. Vamos tomar nosso cafezinho, não é, Lari? Obrigada. Eu que agradeço, professora. Obrigada. Tchau.